Pessoal, boa noite. Nós vamos hoje, na verdade, eu estou fazendo uma introdução para o Wagner, que já está aí conosco, né? O Wagner já está entre nós, porque hoje nós vamos falar, debater sobre o Cyber Skill Gap. Ou seja, vamos falar sobre a falta de profissionais qualificados na área de segurança da informação e a quantidade de oportunidades que isso abre no mundo. Sou instrutor desde 1993 e desde 96 que eu trabalho, eu fiz a minha primeira certificação profissional, uma certificação de Windows NT 4.0 da Microsoft. Na época foi difícil, a Microsoft é muito mais barato do que são as certificações que a gente está falando hoje. Mas assim, na época foi complicado, acho que foi, em 1996 custou 600 e poucos reais a prova. Então, o que acontece? A gente fez, né, consegui lá fazer essa certificação, esse curso, e isso acabou abrindo uma oportunidade para mim como instrutor oficial de certificação, e fui fazendo outras certificações que foram abrindo outras oportunidades, e isso moldou minha carreira de lá até aqui. Então, quer dizer, os últimos 25 anos da minha vida, assim, tem sido fundamentados aí em cima do trabalho de estudar, tirar a certificação, aprofundar, aplicar, não só da aula, aplicar muito tudo que eu estudei, e isso aí, assim, eu posso dizer que eu devo meu sucesso aí a isso. Então, a gente deve, assim, a esse estudo e a essa orientação que as certificações nos dão. Então, por isso eu coloquei algumas das certificações que eu tenho, que são de vários institutos, né? Tem do ETSIM, tem da ISACA, tem da CompTIA, tem da própria do ESC2, duas, né? Que é o CISP e o ISAP ali, né? É de auditor líder, tem da OEC Council. Então, e todas elas eu já ministrei treinamentos, com exceção da CDPSE, que é uma certificação nova. Então, assim, todas elas eu já fui tanto aluno como instrutor, né? Aluno, certifiquei, fui instrutor. Então, aí a gente tem E isso, claro, abriu várias portas profissionalmente. A gente fez uns... Né? Eu já trabalhei em várias empresas, HP, Microsoft, fundei duas empresas, a Antebellum e a Prively, que a gente vendeu para a Tivity há tempo atrás. Então, todo esse skill que as certificações me deram, me ajudaram muito a progredir na carreira. Uma coisa importante que a gente tem que entender na atualidade é o seguinte: o nosso nível de entendimento está subindo numa linha assim, mais ou menos constante. Eu digo até, mas dizer que a gente até acelerou bastante o nível de entendimento de novas coisas. A evolução tecnológica nos últimos anos, ela deu um salto gigantesco. Então, assim, a gente tá difícil até de se acompanhar, principalmente quando se fala em cybersecurity. A cybersecurity, até pouco tempo, as pessoas tinham dificuldade até de entender o que era. Eu, quando falava, assim, eu brincava com o pessoal, poxa, eu queria ser cabeleireiro, dentista, qualquer coisa que eu falar, que as pessoas falassem assim: o que você faz? Eu sou dentista. Ah, legal. Sabe, assim, você não precisasse explicar. Antigamente, falar o que você faz. Ah, eu sou profissional, eu sou um analista de segurança da informação. Ah, segurança você é fortinho mesmo, né? É, pois é. Então, assim, as pessoas não entendiam segurança quando você falava segurança. Então, a gente, hoje não, hoje, né, cybersecurity, mas até hoje, falta muito conhecimento no mercado sobre cybersecurity. E isso, é claro, abre uma oportunidade gigantesca para a gente, principalmente considerando que nós temos aí, hoje, 5 domínios: o mar, a terra, o ar, o espaço, fora da terra, e o cibernético, que são os domínios disputados, né, pelas nações. E eu peguei essa notícia de hoje,
Porque na segunda-feira eu estava conversando com os amigos, estava falando exatamente sobre essa falta de profissionais de segurança, de cybersecurity. Estava falando, cara, o que acontece? Está acontecendo igual na guerra. Quando você começa, você manda todos os soldados que são dos exércitos, você pega os reservistas, aí você começa a pegar, e depois você começa a pegar os adolescentes e começa a mandar para a guerra. Porque você já não tem mais homens para mandar para a guerra, né? É o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Até citei o caso da Rússia, né? A Rússia matou entre 25 e 30 milhões de pessoas, morreram na Segunda Guerra Mundial. Até porque o governo queria, no começo, né? Mas depois foi acabando, foi acabando, foi acabando, e foi colocando até os jovens. Então, por quê? Porque você precisa de pessoas para manter aquela guerra. E à medida que você pega os caras mais preparados e vai jogando, vai usando essas pessoas, você precisa de mais pessoas e mais pessoas, e chega num ponto que você tem ali, você pega a pessoa, treina 2 semanas, coloca um fuzil, ensina a atirar, também não tem muita munição que possa gastar assim, para ficar ensinando o cara a atirar, e manda para a guerra. Fala assim, cara, precisamos de gente na guerra. Então, comparando ao mundo, a hoje, ao cyber war e também a guerra que existe entre os atacantes e as empresas e os próprios países, a gente está numa situação semelhante, onde a situação está com uma falta tão grande de profissionais de segurança que a gente está buscando até as pessoas que são assim, que têm uma preparação um pouco menor ainda. Aqui é aí uma charge de 2017, 5 anos atrás, falando, né, o presidente do conselho, falando assim, olha, está na hora de você sentar com os adultos, né, na mesa dos adultos. Porque até então ninguém prestava atenção na segurança da informação, no cybersecurity. Né? Assim, a gente tinha uma reclamação muito que só as grandes empresas financeiras, que elas, assim, principalmente no Brasil, que tinham um contato do board com a segurança cibernética. Hoje, as empresas dependem da segurança da informação e da cybersecurity para sua existência. Uma empresa pode deixar de existir amanhã por causa de um ataque cibernético. É uma coisa simples assim, um ataque cibernético mata uma empresa de um dia para o outro. Então, hoje, o maior risco que a gente tem que analisar é esse risco da segurança cibernética. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de ataques. Um deles, muito famoso, que é o ataque ao Irã. O Irã ficou naquela pré-guerra, né, dos Estados Unidos, querendo saber como é que era ali o arsenal nuclear, o que o Irã estava fazendo, por que ele estava refinando o urânio, o que estava acontecendo. E o Irã se recusava a mostrar o processo, até que os Estados Unidos criou, né, o NSA, junto com Israel, criou um vírus, o chamado Stuxnet, que mudou tudo. Esse vírus entrou nas centrífugas, nas controladoras das centrífugas da Siemens, em todas as usinas nucleares do Irã, e num ataque coordenado, acelerou todas as centrífugas a ponto de queimar todas as centrífugas que iam produzir ali o urânio, enriquecer o urânio no Irã. Então, isso aí, ou seja, a guerra cibernética já está acontecendo há muito tempo, meus queridos. Há muito tempo. A gente tem um livro chamado Stormworm, que fala sobre a guerra cibernética exatamente da Rússia, atacando a Crimeia, atacando a Ucrânia há uns 2 anos, 3 anos. Então, esse livro é muito interessante também, que ele fala sobre a guerra, ele traz outra parte da guerra cibernética. Fora isso, o que a gente vê todo dia, né? Roubo de dados, roubo de tudo. Uma última coisa, até antes de passar aqui para o Wagner, essa foi uma campanha de 2015 da Antebellum que falava assim, você não pode fazer suas tarefas de hoje com os métodos de ontem e permanecer nos negócios da manhã. Essa aí, gente, era uma chapa feita para uma tipografia. A minha infância inteira, eu brinquei com esses tipos, porque meu pai tinha uma tipografia. Então, quando eu ia para a gráfica dele, eu pegava essas letrinhas de chumbo, pegava uma régua dessa, pinça, ficava brincando de colocar os espacinhos, tal, montar uma chapinha. Mas era assim que você imprimia qualquer coisa. Na década de 70, quer dizer, de 1800 alguma coisa até a década de 70,
era assim que você imprimia, até a década de 80, até o final da década de 80, começo da década de 90, ainda se usava tipografia. Na realidade, ainda existe uma ou outra perdida por aí. Outro dia eu fui numa gráfica que tinha um espaço lá de tipografia. E a pessoa tinha que montar a chapa letra por letra. E uma das grandes experiências da minha vida foi ver, quando eu estava adolescente, meu pai ter que fechar a tipografia dele porque ele não tinha investido em comprar uma máquina offset na época. Ele tinha acreditado que pelo menos até o final da vida dele ele ia conseguir trabalhar com tipografia. Ele sabia que o mercado de offset estava crescendo, mas elas eram muito caras, era muito difícil, era muito investimento muito grande. Então ele continuava trabalhando com a tipografia, que eram as máquinas que ele tinha. Aí eu vi ele fechar e vender aquilo ali por quase nada, porque já era tudo obsoleto. E, literalmente, assim, saiu do mercado, porque ele não se atualizou. Então, acho que por isso, né, desde a minha adolescência, que eu tenho essa perseguição pelo novo. É uma perseguição diária. Eu estou sempre correndo atrás de beber água limpa, de pegar algo novo. Então essa foto para mim ela diz muito e ela, assim, ela foi realmente um rumo, né, do que do que é o tema de hoje, é a gente se atualizar e as oportunidades que tem em cybersecurity. Aqui na Antibelo a gente tem um museu que tem computadores desde a época de 80. Inclusive, o primeiro computador que eu programei, em 85, quando eu tinha 12 anos, está tudo no museu aqui. E as pessoas falam, por que uma empresa de tecnologia tem um museu? Cara, para te lembrar que se você não vier aqui, que você não se não ouve em qualquer lugar, se você não se capacitar, você entra no museu. Para te lembrar que se você está aqui hoje fazendo um curso, é para não entrar nesse museu, porque no museu você não vale nada. No museu você não consegue fazer mais nada. Você vira só uma peça de história. Você vai ficar, né, assim, igual aquele velhinho que falava assim, quando eu programava em COBOL, não sei o quê. Então se você não se atualiza, você vira peça de museu. Primeiro, agradecer a presença de vocês aí, gente. Obrigado por prestigiar esse trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo já, desde 2015, né? É justamente para tentar, né, chamar a atenção de vocês para as oportunidades que tem na nossa carreira, né? É uma carreira difícil, é uma carreira exigente, mas ela tem muita recompensa. E também tem alguns truquezinhos, cara, que se a pessoa não souber navegar muito bem ali, ela acaba, assim, desistindo, né? E a ideia é que isso não aconteça. Então, eu tomei iniciativa no início, até o Fernando estava falando aí, né, de cibersegurança. Eu me lembro que quando eu publiquei o livro, eu fiz esse livro em 2016, se não me engano, final de 2016, e quando eu mostrei ele lá nos Estados Unidos para uma galerinha que estava num evento, aí uma menina me falou assim, de que é esse livro? Eu falei, ele é de cibersegurança. Ela virou e falou, mas o que é cibersegurança? Eu falei, caramba, como é que eu vou explicar isso agora? Então, é muito novo ainda, né? É um assunto novo, é um assunto que precisa de bastante tempo, né, dentro da área para poder entender um pouco melhor. Mas a minha ideia aqui, nessa etapa, é tentar trazer um pouco do que eu aprendi, do que eu vi e de que caminho que eu enxerguei que seja viável para quem já está e quer melhorar e quem quer entrar, para você dar uma força para a galera, tá, que está entrando. Então eu vou começar essa palestra e no final a gente pode fazer umas perguntas e respostas, principalmente porque o Fernandão está aqui, tem muita estrada. O Fernando foi um dos primeiros certificados CISP, né, aqui no Brasil. Pode dar também bastante referência, né, sobre certificações, importância ou não, o que é uma boa certificação. E aí a gente fica aberto para perguntas e respostas, que eu acho que é o mais legal, tá? Se vocês quiserem interromper a apresentação, é só clicar aí e falar, Wagner, não sei o que lá. Não tem crise, não. Eu até prefiro do que ficar falando sem ter o feedback. Então, essa apresentação faz parte dos webinars que eu fazia, né? Esse aqui foi o primeiro, em 2022, e eu dou uma passada geral, né,
sobre esse assunto, né, de carreira em cibersegurança. O que, que é, o que, que precisa, o que, que não é também, tá? Para tentar situar vocês. Vou passando aqui os slides. Aqui eu falo só uma pequena introdução. Esse projeto que eu tenho, chamado Cyber Skill Gap, é justamente sobre isso, né? Ele acompanha o livro e ele fala exatamente sobre esse mundo, né, da cibersegurança. Por que está o The Cyber Skills Gap, né? É o fenômeno. Por que existe esse fenômeno, né? Por que tem um número tão grande assim de profissionais necessários em cibersegurança? O que foi que aconteceu para que isso chegasse ao ponto que chegou hoje, né? Em que nós vemos aí empresas passando por problemas gigantescos aí, pagando resgates, às vezes tirando o negócio, o próprio negócio do ar. O que é que aconteceu, né? A ideia é falar um pouco sobre isso, explicar e também debater no final, né? Trocar ideias, isso que é o mais interessante. Então, esse aqui eu sigo esse roteirinho aqui rápido, né? Para a gente se situar. Eu falo rapidinho sobre mim, um pouco do livro, o que é o The Cyber Skill Gap, que é um fenômeno, né? Um acontecimento aí profissional. Fala um pouquinho do atributo-chave do profissional de cibersegurança. Muita gente se surpreende nesse slide, achando que é uma coisa e não é. E aí eu falo um pouquinho da sua jornada para a cibersegurança. Um caminho que você pode trilhar se você quer mudar de área, se você tem um amigo que quer entrar na área para poder se juntar ao nosso grupo. Quais são os passos aí que seriam necessários, né? O que seria interessante fazer? E no finalzinho ali, eu coloco alguns webinars que eu já realizei, se vocês quiserem depois. No meu perfil do LinkedIn tem tudo, essa apresentação, inclusive, está lá. Você pode abaixar e tem os links aí dos webinars que eu realizei com a galera que fala sobre temas importantes, tá? Seria legal se atualizar. E esse é um ponto importante para quem quer trabalhar em segurança, né? Todo dia atualização, todo dia. Bom, um pouquinho sobre mim. Talvez muita gente pode não me conhecer, mas eu estou aí no LinkedIn. Eu desenvolvi esse livro em 2017, quando eu comecei a trabalhar lá na ISC2, nos Estados Unidos, para ser o Country Manager aqui na América Latina, para desenvolver as certificações da ISC2. Para quem não sabe, é o CISP, o SSCP, o que mais? O CCSP. Tem uma certificação também que tem só nos Estados Unidos, que é da área médica. Tem uma outra certificação que é para quem vai trabalhar no governo dos Estados Unidos. A ISC2 ela tem um conceito muito alto, né? Ela tem um padrão, um standard muito elevado, e de não só de qualidade, como também de reconhecimento, tá, nos Estados Unidos. Alguns países chegaram a adotar a certificação da ESC2, isso é na Inglaterra, como se fosse equivalente a um mestrado. Então, se você tem a certificação em alguns países... O senhor pode repetir qual é o dos Estados Unidos, por favor? O dos Estados Unidos, eu preciso lembrar, mas acho que é o CAP, é o CAP. É uma certificação só para quem vai trabalhar no governo americano. E tem o RIPA também, né, de RIPA, que é para a área de saúde, né, para registro de saúde. Exatamente, privacidade para a saúde específica, que é uma lei americana, né? Isso. É bem bacana também. Esse é o HCISP, chama essa certificação. E aí, depois do livro, eu comecei a fazer algumas palestras, inclusive em eventos aqui no Brasil e também fora, para falar um pouco de carreira, né? Muita gente tem muita dúvida. Cibersegurança é uma área muito complexa e as pessoas têm muita dúvida do que é. E muito medo também. Então, a ideia era tirar essas... Eu tenho um amigo que tem 30 anos, cara, de data center, e ele tem medo de segurança. Eu falo, pelo amor de Deus. E esse aqui é a capinha do livro. Depois dá para baixar, o Fernando vai passar para vocês o link. E é um livro básico, lógico, para quem está iniciando na área, que fala um pouco sobre isso, né? Por que existe esse problema, como aconteceu, qual é a dinâmica, né, dessa área. Falo também no finalzinho das certificações da ESC2, na época que eu trabalhava na ESC2, e é um mini guia, para que você possa ter uma imersão ou um contato inicial, né,
sobre a carreira. Eu achei que valeria a pena falar um pouco dessa parte inicial, tirar um pouco do medo da galera, falar numa linguagem fácil, sem termos técnicos, para poder atrair, né, esse pessoal. Passando mais um aqui. Então, o que é o Cyber Skill Gap, né? Na verdade, o Cyber Skill Gap nada mais é do que a falta de profissionais qualificados para trabalhar, né, na área de cibersegurança. Quando eu fiz esse livro, eu estava na ESC2 e eu tive acesso às pesquisas que eles tinham, né, que eles faziam, né, pesquisas importantes nessa área. E na época já apontava para 1,5 milhão de posições, né, de um gap de 1,5 milhão de posições de trabalho até 2020. Hoje já passa de 3 milhões, dobrou, né, o número de profissionais que são necessários. Só na América Latina, 130 mil posições. Quando eu falo disso, muita gente fala, nossa, Wagner, mas se fosse assim também, todo mundo estava já com 3, 4 empregos. Existe um gap importante. Todos os meus amigos, Fernando tem empresa, se você conversar com pessoas que têm empresa, você vai ver que existe uma grande dificuldade de buscar e reter profissionais na área de cibersegurança. Eu tenho vários amigos que já foram para o exterior por conta de ofertas de trabalho para fora, muito melhores do que aqui, pagando em dólares, inclusive. Então, existe, sim, uma necessidade clara e muito concreta de profissionais. Só desculpa se eu antecipar uma parte da coisa, mas todas as empresas que eu conheço, grandes empresas, têm vagas abertas em cybersecurity. E as vagas ficam meses abertas. A questão toda é a seguinte, então por que não preenche? Então por que eu não estou lá? É aí que o Wagner vai entrar no assunto, assim, o que você precisa saber para preencher uma vaga dessa? Simplesmente não adianta também, como eu falei a questão, não adianta você botar alguém para ir para a guerra que não sabe atirar. Então, o que falta na realidade, as pessoas têm vagas abertas, testam dezenas de candidatos e falta realmente o skill. Então, mas todas as empresas que eu conheço, todas as grandes empresas que eu conheço, e a gente treina, a gente atende muitas empresas aqui, a gente dá muito treinamento em compra, a gente conversa com muitos CISOs, todos eles têm vagas abertas. Boa. Algumas empresas que eu trabalhei, recentemente, meses atrás, estavam buscando profissionais fora do Brasil, tá? Em países de língua portuguesa, mas fora do Brasil. Então, existe uma disputa grande. Portugal também está puxando muita gente aqui do Brasil, tá, gente? Para ir para lá. Então, esse fenômeno existe e vai existir. Tem muita gente que acha que vai fechar o gap, mas eu acho que não vai fechar esse gap. Porque o que aconteceu na prática? A partir de 2000, quando houve a bolha da internet, acho que muita gente talvez nem lembre disso, tem que ter um pouquinho de idade aí, eu e o Fernandão, a gente já está há mais tempo nessa brincadeira. Então, existiu uma bolha de internet. Então, várias empresas foram criadas naquele boom da internet. Eu me lembro disso, porque foi nessa época que começaram a surgir os bancos na internet, transações através da internet, os sites de tipo Mercado Livre na internet. Então, os negócios começaram a entrar na internet nessa época, a partir de 2000. Só que essa entrada foi uma entrada, assim, não é que não foi planejada, mas foi uma entrada meio que a toque de caixa, porque as empresas elas usavam essa como é que eu vou falar? Como propaganda. Eu estou na internet. O Bradesco, quando fez o Internet Banking, ele promoveu isso como se fosse o diferencial competitivo deles. Nós já estamos na internet, não sei o que lá. Faça transações de onde você estiver no mundo. Isso era um apelo muito forte de marketing. Então, muitas empresas começaram a entrar de maneira muito rápida na internet. Se vocês têm aí algum conhecimento técnico, vocês sabem que o motor da internet é o protocolo TCP/IP. Esse protocolo foi inventado na década de 70, gente. Nem se pensava em fraude, nem se pensava em hacker, nada disso. Tanto é que ele não é um protocolo seguro. E aí, o que aconteceu? Nossa, aí começaram a ver aqueles, né? Quando os negócios começaram a se tornar, né, entrar para a internet,
começou, ao mesmo tempo, ter muita grana disponível na internet. Muitos investimentos, muitas empresas aparecendo, capital estrangeiro bancando empresas, tem várias empresas que surgiram e desapareceram também. E aí também começou a fraude, né? Começou a fraude. E nesse ínterim, o que aconteceu? Não deu tempo de capacitar, as universidades não tiveram tempo nem de entender o que estava acontecendo, quanto mais capacitar profissionais para trabalhar nessa área. Então, muitos profissionais que hoje estão aí trabalhando, que têm mais experiências, vieram de redes, eram caras que trabalhavam com redes. Não sei se vocês se lembram, nessa época surgiu o NT, o Windows NT 4, né? Ele nem tinha o protocolo TCP/IP, isso daí foi uma implementação depois que aconteceu. Então, com a chegada dos negócios na internet, aumentou também, né, o número de fraudes, ou seja, começou a se pensar em segurança. Por isso que em 1984 a ISC2 foi criada por um grupo de pessoas que eram militares nos Estados Unidos, que já estavam, né, olhando essa questão de fraudes, de segurança, terrorismo, porque a comunicação era instantânea, né? E aí eles criaram a associação, né? A ISC2. Então, a partir de 1984 é que começou a se pensar um pouco mais em segurança. Então, esse fenômeno realmente acontece por conta disso, tá? Aumentou muito a demanda de negócios e não houve tempo de se capacitar para que essas pessoas pudessem atuar em segurança dentro desses processos de internet. Wagner, Oba? seu livro só tem inglês? Só tem inglês. Ah, tá. Aliás, se alguém quiser se candidatar para traduzir, a gente publica a versão 2 aí. Era uma boa, hein, Wagner? Seria uma boa. Eu vou fazer uma segunda. Boa. Eu estou sem tempo, mas eu vou fazer uma segunda versão. Eu vou colocar algumas histórias de pessoas, né, referências na carreira, para ajudar também a galera, explicando como que entrou, o que tem feito, como tem feito. Essa é uma ideia que eu tenho acalentado aqui, mas falta tempo para fazer. Então, gente, essa é a ideia, né? Por que houve o Cyber Skill Gap? Por causa disso, aumentou demais a demanda, né? As empresas começaram a utilizar demais o espaço cibernético e não deu tempo de formar o profissional. E é difícil formar esse profissional, tá? Principalmente hoje, no meu tempo vamos falar de infraestrutura, quando eu trabalhei na EDS, HP, Tivit, essas empresas, eu tinha acesso a data center. Não sei quantos de vocês têm acesso a data center, mas hoje a galera que trabalha com aplicações, startup, eles nunca viram data center. Então, eles não sabem o que tem lá dentro. Eles não conhecem, vamos falar, internet raiz, que está por trás de infraestrutura. E então, muitas dessas novas empresas, elas acontecem, mas falta uma lacuna grande de segurança dentro dessas empresas. E esses profissionais que são desse tempo de data center, eles escassearam. Porque quando veio o clouding, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no data center, nós tínhamos mais ou menos 300 pessoas. Quando veio o clouding, que a gente nem chamava de cloud, a gente chamava de virtualização, diminuiu para 10, 20. Então, com 20 pessoas, você tomava conta de dezenas e centenas de máquinas, de clientes. Então, diminuiu muito o número de profissionais que tinham acesso a data center, que é a grande escola de segurança, é o data center. A partir disso, a gente chegou nesses números aqui, que são números do tempo que eu fiz o livro. Então, mostra que existe um gap muito grande. A região que mais demanda é a Ásia-Pacífico. China, e principalmente China, né? A Hong Kong tem um centro muito grande, ali, um centro nervoso financeiro muito grande e exige muito profissional. América Latina também, um pouco menos, Estados Unidos já aumentou muito, né? Então, vários países, por conta disso, estão adotando políticas de atração de talentos nessa área para os seus países. Estados Unidos tem, Inglaterra colocou o CISP, por exemplo, como mestrado. O CISP, por exemplo, na Austrália, se você tiver o CISP, você tem prioridade na imigração.
Canadá igual. Então, vários países estão adotando políticas de retenção e atração de talentos. Beleza. Uma outra coisa que acontece é que as pessoas têm uma noção errada de cibersegurança. Eles entendem que cibersegurança é muito ligada a pentest. Então, ethical hacking, mas existem mais de 50 áreas, gente. Aqui tem um pouquinho só, acho que tem 20 e poucas aqui. Mas tem mais de 50 áreas que são ligadas à cibersegurança. Tem áreas que não são técnicas. Por exemplo, a área de compliance não é uma área técnica. Existem áreas que são gerenciais, inclusive é onde precisa de mais gente, é na parte gerencial, tá? Então, é importante o profissional que vai começar a pensar nisso, começar a fazer uma pesquisa para saber aonde que tem cibersegurança, o que é cibersegurança. E sair um pouco daqueles, como é que eu vou te chamar, né? Daqueles estigmas, né? Ou dos conceitos já pré-moldados de que tem que ser técnico, ligado a segurança ofensiva, é ligado só a pentest, criptografia, tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais, bem mais. Tem a área de pesquisa também, que é muito grande. Tem área de pesquisa, então, nossa, o que eu vi de vaga de pesquisador, inacreditável, com foco em cibersegurança, por quê? Porque as empresas que vendem produtos, elas pagam fortunas por esses profissionais, que conhecem, né, o que é o beabá, né, da cibersegurança, o que é os termos técnicos, o que é um IDS, um IPS, firewall, um AF, para que serve. Quem entende desses conceitos, essas empresas buscam avidamente para fazer pesquisa, porque depois elas vendem essas pesquisas para as próprias fabricantes. O Gartner faz isso, e outras empresas também. Então, gente, nesse slide eu queria deixar claro que não é só pentest ou segurança ofensiva, Red Team, Blue Team, tem muito mais, tá? Uma coisa que muita gente me pergunta e não acredita é que a habilidade mais necessária, a mais demandada de um profissional de cibersegurança, seja em qualquer área, é a comunicação, gente. Comunicação não é a habilidade técnica, é a comunicação. E isso vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a habilidade técnica, muito do que se faz tecnicamente, se vocês estão antenados, tem muita plataforma, ferramenta que já faz isso. Aliás, 95% das ferramentas de segurança ofensiva, Red Team, Blue Team, elas são grátis, elas são open source. Então, cada vez mais as empresas estão utilizando robôs ou utilizando plataformas baseado em inteligência artificial para desenvolver esse trabalho. Então, o profissional, aquele que era raiz, super técnico, ele vai acabar em algum momento sendo suplantado por essas máquinas, que têm muito mais eficiência, tá? Elas conseguem fazer uma leitura de ambiente, um número de testes muito maior do que um profissional sozinho faria, tá? Então, e elas também têm um ROI, um retorno de investimento muito maior. Então, paulatinamente, essas empresas vão ganhar, já estão ganhando. Tem muita empresa que faz ferramenta muito boa aí, que vocês conhecem. Agora, a comunicação, não. Como é que eu me comunico com o C-level da empresa para explicar uma condição, por exemplo, de segurança da minha empresa? Como é que eu transito do técnico para o negócio? Porque o CEO ele não vai estar ligado, né? Ele não quer saber quantos incidentes você respondeu ou vai responder, ele quer saber qual o perigo que ele corre, quanto que custa para voltar ao ambiente, para fazer um plano de contingenciamento. E esse é o dado que interessa para ele, entendeu? Qual é o grau de resiliência que a empresa tem, que perigos que ela pode enfrentar, porque o que o Fernando falou é verdade, a empresa pode desaparecer, tá? A gente viu aí uma empresa, uma cadeia de varejo que sofreu um cyberataque de altas proporções e
E foi difícil de retornar. Então, assim, existe uma indústria também, patrocinada por países, né, que são considerados países, né, que apoiam o cyberterrorismo, que criam essas ameaças e são muito sofisticadas, muito mesmo, tá? Então, esse é um ponto importante para vocês, ou para quem quer entrar na área, para investir em communication skills, tá? Entender de negócio. Cibersegurança, eu sempre digo, é negócio, é uma área de negócio. Ela tem um aspecto técnico, mas ela é uma disciplina de negócios. Eu encaro como isso, tá? Quando estava nos Estados Unidos, a mesma coisa. Eles encaram como negócio, que tem aspectos muito técnicos. É dessa forma. Legal? Desenvolver a comunicação, entender os termos, saber falar do técnico para o negócio é uma skill que vale ouro. Tá bom, gente? Próximo slide. O que está rolando agora? O que está chegando? A indústria 4.0. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Tem um Senai, que fica em São Caetano do Sul, que ele trabalha para a indústria 4.0. Ele tem uma planta, né? Na verdade, ele tem uma mini planta indústria 4.0. Se você for lá, e eu fui e eu vi, ela é autônoma. Então, ela tem uma linha de produção autônoma, que não precisa mais do ser humano. São os robôs, e esses robôs são programáveis, logicamente, via software, e eles fazem todo o trabalho de alimentar a cadeia produtiva, colocar no torno, tirar, fazer as esteiras funcionarem no tempo certo. Então, tudo é feito através de uma linha de produção computadorizada. Ela é a soma de 4 indústrias: a eletroeletrônica, a mecânica, a robótica e cibersegurança. A indústria 4.0, ela depende demais de cibersegurança. Por quê? Porque os protocolos que estão, né, que funcionam dentro dessa indústria, eles não são protocolos com um alto grau de segurança, tá? Ao contrário, muito do que está sendo feito são protocolos legados que foram implementados para poder suportar esse tipo de produção. Na prática, o que vai acontecer, num futuro não muito distante, é que aquela linha de produção cheia de gente, isso vai acabar. Então, você vai ter silos, plantas, que vão trabalhar autônomas, em vários lugares do mundo, controlada em um local só, por um centro de operação, por exemplo. Isso vai acontecer. Eu já vi as plantas preparadas para a indústria 4.0 e elas funcionam assim. Então, na prática, aquele profissional que trabalha em linha de produção, ele vai ser substituído por um profissional de cibersegurança. E esse profissional de cibersegurança, ele tem que ter uma qualificação muito maior, porque senão ele não vai conseguir desempenhar. Então, ele tem que conhecer o básico, né? Ele tem que estar bem preparado, conhecer. É aquilo que eu falo, é um conhecimento de data center. Protocolo de comunicação, as disciplinas de um data center, storage, backup, monitoração, capacity planning, infraestrutura, field services, esses tipos de conhecimento ele precisa adquirir para ele poder navegar nesse novo mundo aí que está chegando. Além disso, tem que saber de negócio, tem que também ter uma boa oratória, tem que saber se comunicar com o C-level da empresa, não falar techniquez, falar de negócio. Falando de certificações, certificação sim ou certificação não? Essa pergunta me faziam todo o tempo quando eu estava na ESC2. Depende, gente, de diversos fatores, tá? Depende do teu planejamento de carreira. Você gostaria, por exemplo, de ir para o exterior? Você gostaria de trabalhar numa dessas empresas, dessas que a gente chama de Big Techs, então IBM, HP, que mais? Empresas, né? Google, AWS. Essas empresas, se você planeja ir para uma empresa desse porte, todas elas precisam ter certificação. Algumas têm as próprias certificações, como a AWS tem, a Microsoft também tem as próprias certificações, e você precisa também entender que
que existem certificações de produto e certificações profissionais. Essa é uma distinção importante. A certificação de produto é aquela, por exemplo, que você tira do firewall, você tira do banco de dados, né, da Oracle, você tira da infraestrutura de nuvem de um determinado provedor, é uma certificação de produto. Quando o produto muda, você precisa recertificar. E existe a certificação profissional que vai falar do teu preparo. E essa é para você se certifica, que é o CISP, o CISM, e outras certificações, aquelas que o Fernando colocou ali, são para profissionais. Essas certificações, você faz uma vez só, você não vai mudar, mas às vezes ela sofre atualizações, e ela precisa, porque essas certificações profissionais, elas são mantidas e geridas por uma ISO, que é 17024, tá? Por que isso existe? Primeiro, para disciplinar os conteúdos. Segundo, porque a própria indústria que demanda uma formação para esses profissionais. A IS2, por exemplo, tem um processo muito rígido para desenvolver uma certificação. Ela vai para o mercado, entende o que o mercado busca, coloca pessoas de empresas para reuniões e para workshops para discutir o que é um profissional precisa saber para poder desempenhar naquela indústria, naquele segmento. Ela internaliza isso, desenvolve um conteúdo que seja, né, que esteja em linha com o que a indústria está pedindo e depois ela faz a certificação. Só que a indústria demanda o seguinte, ela fala, olha, eu não quero só que você forme esse profissional, eu preciso que ele se atualize periodicamente, porque senão ele vai ficar obsoleto aqui dentro. Então, a certificadora, né, que é a IS2, por exemplo, fazia os CPEs, né, que são as atualizações que você precisava e precisa até hoje manter para que você continue com a sua certificação. Você precisa participar de eventos, você precisa fazer webinar, você precisa fazer uma série de atividades para se manter atualizado. Na própria ISC2, por exemplo, você tem as atualizações que você precisa fazer. Então, você vai fazer um curso, por exemplo, de criptografia lá, então tem um curso, você faz aquele curso e aí você ganha os créditos necessários para manter a sua certificação por um ano. Então, todo ano você precisa se atualizar, porque isso é uma garantia para a indústria de que você vai estar sempre com o melhor conhecimento. E a indústria busca, dentro da associação, os profissionais certificados, porque ela sabe que esses profissionais certificados estão preparados para atuar. É um ganha-ganha. Por isso que é importante olhar a certificação. Ô, Wagner, desculpa interromper a sua palestra aí. Eu queria entender, assim, até que ponto uma certificação te dá para a empresa a visão de que a pessoa não tem experiência. Porque, assim, até que ponto a certificação resguarda a pessoa que não tem experiência, entendeu? Porque, assim, o que adianta de uma pessoa te ter uma certificação e não ter experiência? Eu concordo com você. Isso que eu falo para você. Eu posso falar da minha história, assim, eu tenho 15 anos na área de infraestrutura, né, na área de suporte. Como você chama? Anderson. Anderson. Eu tenho 15 anos de uma única empresa, né? Ela globalizou faz 2 anos, né? Agora a gente como se estivesse prestando serviço para essa grande companhia de mineração que a gente tem aqui, né? Que ela fornece equipamentos, é uma manufacturer lá, né? Então, eu tenho toda essa experiência, mas eu não consigo migrar para a segurança porque ou pede a certificação ou pede a experiência. E aí o que acontece? Eu estava meio relutante para fazer as certificações. E aí falei assim, pô, mas qual que é a garantia? Não entendia muito bem, mas eu tive que dar o braço a torcer e estou estudando para 2 certificações, que é a EXIM, né, de fundamentos de ISO 27000 e 27002, 27001, 27002, e a COPTIA Security Plus. Porque, cara, eu já tentei, já bateu na trave, fiz uma entrevista recentemente, 6 meses tentando entrar na IBM, foi bastante frustrante não passar por não ter experiência. O inglês também foi um pouco, mas
é porque eu acho que eu estava nervoso, porque eu já tenho contato aqui, que é uma multinacional, então eu falo aqui com indiano, eu falo com europeu, falo com coisa e não tenho nenhum problema, mas na hora da entrevista talvez eu fui um pouco, né? E foi bastante frustrante. E isso que me deu mais agora de correr atrás. E aí eu queria entender de um profissional gabaritado igual você e o Fernando, até que ponto a certificação me tira a experiência. Por quê? Esses 15 anos que eu tive, será que eu sou pós-graduado em redes, sou graduado em sistema de informação? O problema maior também meu é, por exemplo, o meu salário já está um pouco alto e eu, para ir para a segurança, eu teria que ir para júnior. Eu estou indo já para pleno, já estou saindo de pleno para sênior, já era para ter, porque a empresa aqui não reconhece muito, eu teria que fazer esse downgrade. Então, isso que eu queria entender um pouco. Ô Anderson, um conselho que eu te dou é o seguinte, é comum essa situação que você tem me falado, tá bom? Muitos profissionais de redes tentam migrar para a segurança e ficam um pouco frustrados, tá? As certificações que eu te falei, o CISP, o CISM, são certificações, olha só, isso é importante você saber, para quem vai trabalhar na área de gestão, beleza? Gestão. Ok. Você precisa decidir agora se você quer trabalhar com gestão ou você quer trabalhar no operacional. Essa é a tua decisão. Eu já penso, Wagner, que para você ser um gestor, você tem que ter técnica. Eu sou da uma velha guarda que pensa assim, que eu queria ter um pouco técnico, eu queria saber o que o meu, por exemplo, quem está abaixo de mim está fazendo para eu passar alguma coisa para ele. Mas se você tem 15 anos, você já tem essa experiência, cara. Você está seguro à toa. Entendi. 15 anos mesmo. Até completar. Pode terminar. Eu quero dizer o seguinte, aí você tem que decidir agora. Muita gente que está nessa situação tem que fazer essa decisão. Eu quero ir para o técnico ou eu quero ir para ser um gestor? Muita gente não quer ser gestor. Muitos. Então, eu não recomendo que você faça essas certificações. CISM, CISP, CCSP, todas da IS2 são certificações de gestão, tá bom? Todas. Ok. Aí eu recomendaria que você fosse para a AWS, para Azure, entendeu? Que são certificações mão na massa de clouding. Legal? Entendi. Aí você vai aumentar muito o teu valor no mercado. Que, aliás, as certificações de clouding são as mais procuradas do mundo, velho. Entendeu? Entendi. Mais do que CISP e tudo mais. Então, eu iria, dependendo da tua decisão, eu quero ser técnico ou gestão? Técnico, quero continuar no técnico. Eu não tenho vocação para ficar sendo gestor. Eu quero ser gestor, mas eu quero passar um pouco pelo técnico, pelo menos. Eu tenho isso na cabeça, né? Você já tem. Se você tem 15 anos de rede, você já tem o técnico suficiente, cara. Agora, se você for fazer gestão, você tem que estar preparado. Por quê? Porque, primeiro, as provas da ES2, elas cobram muito. Ela é muito ampla, é muito difícil de passar, não é fácil não, cara, entendeu? Ela cobra muito assunto. Depois você vê aquele livro lá da Sean Harris, CISP, dá uma olhada na Amazon, tem mais de 480 tópicos, conceitos que você tem que saber. São conceitos, hein, meu? Não é só termos, são conceitos. Que tipo de conceito? Conceito de sistema operacional, conceito de segurança em trânsito, no disco e depois em sessão. São milhares de conceitos. Né? O que é conceito de VPN? São 480, então não é pouco não, tem que estudar muito. Wagner, deixa eu completar aqui, até das que você falou, Anderson, até assim, o Exim, ele é uma certificação de entrada. E essa 27.000, ela é muito focada assim, risco, análise de risco, conhecer os malwares, conhecer as ameaças e conhecer as proteções. O Security Plus, ele te dá uma visão técnica boa. Eu acho uma certificação mais médica, assim, que você consegue pegar. E o CISP em diante, aí até, principalmente no Brasil, você vê os CISPs hoje em posição assim de gestão, mas também tem uma carga técnica que nenhuma vale, assim, as outras certificações não têm, tipo assim, o nível de criptografia que o CISP pede
Você vai encontrar isso mais ou menos no Security Plus, nas certificações mais técnicas, porque ele fala, para você ser um bom gestor, você tem que entender também a parte mais técnica. Criptografia, por exemplo, é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Sempre que eu dou aula de criptografia, eu começo com um slide e termino com o mesmo slide. Eu começo com um slide, dou 2, 3, 4 horas de aula, termino com o mesmo slide e falo, agora explica. Daí as pessoas falam, puxa, realmente eu não entendi nada. Que assim, por quê? Eu começo simplesmente com uma pessoa acessando um site. Falo, olha, beleza, você está aqui no browser, principalmente programador, fala assim, rodando a sua aplicação que está no servidor. O que acontece? Eu vou explicar, está escrito ali embaixo, ó. Você pega o certificado digital, tira a chave privada, a chave pública, desculpa, criptografa uma chave criada pelo browser, simétrica, a ES256. Essa chave, então, é a sua DEC, que é a Data Encryption Key. A chave que você pegou do certificado é a KEC. Aí você manda para lá, criptografa tudo, ele abre a chave com a chave privada, que é uma KEC de abertura, vai abrir, daí você vai continuar falando com DEC. Cara, eu falo isso rapidamente e falo, vocês entenderam? Não. Alguém sabe explicar o que é criptografia simétrica, assimétrica, KEC, DEC, AUNCE, NAUNCE? Não. Beleza, vão agora estudar criptografia desde o começo, desde a Silva de César, agora chega no final, vamos ver isso. Porque isso é muito importante. E esses conceitos, para falar a verdade, esses conceitos de criptografia, de TCP/IP, que você como está na área de rede há muito tempo, pode falar, as pessoas hoje que entram para trabalhar em redes têm a mesma base, o mesmo estudo que você tinha 15 anos atrás, quando você começou, o mesmo entendimento de TCP/IP, de porta lógica, de portes, né, de TCP/IP, de UDP, de protocolo, de pilha OSI, de camada OSI, de camada de TCP/IP. Assim, falta esse tipo de embasamento, e essas certificações vendor neutral, todas elas, né? O Exim, não a certificação ISO do Exim, ela é mais rígido e tal. A certificação Cybersecurity do Exim tem tudo isso, mas é uma certificação técnica, Cybersecurity. A Security Plus tem tudo, tem os dois, mas é uma certificação mais demorada, mais cara. A CISP é mais demorada ainda para você preparar, mais cara ainda, mas ela engloba tudo isso também. E exatamente essas certificações vendor neutro, ela quer pegar o quê? Ela quer saber que você entende o que está fazendo. Ao contrário do que o Wagner falou, ao contrário da Amazon, que a Amazon pressupõe que você já sabe TCP/IP, pressupõe que você sabe criptografia, ela te dá uma console para você aplicar a criptografia, mas ela não vai te ensinar ali criptografia. Ela vai comentar com você o que é o negócio, mas ela pressupõe que você já fez um curso desse tipo, o Cyber, o Security Plus, o CISP, e você já sabe o que você quer fazer com a ferramenta. E o que acontece? Principalmente no Brasil, a gente tem muito essa visão imediatista, tanto a empresa quanto o profissional, de cair direto no curso da ferramenta. Então, você aprende a usar a ferramenta, mas você pula a premissa de que você já sabia o que você queria da ferramenta. E a ferramenta fica subutilizada. As empresas, às vezes, investem, você sabe que as ferramentas são caras, dezenas, centenas de milhares de reais em ferramentas, e coloca na mão das pessoas que acabam usando ela como se fosse um firewall em BSD. Tipo assim, um IP table filtrando porta, porque a pessoa não compreende os recursos avançados que a ferramenta tem para dar. Então, acho que assim, essa questão da certificação, ela é muito boa, porque ela coloca para você um conteúdo que você tem que percorrer aquele conteúdo, você tem que aprender tudo aquilo. Não é o fato de você passar na prova, é o fato de você saber tudo aquilo que foi, como o Wagner falou, que foi pesquisado com o mercado, que o mercado falou, eu preciso que um analista meu saiba TCP/IP, camada OSI, eu preciso que ele saiba IPv6, eu preciso que ele saiba criptografia, assimétrica, PKI, radios. Eu preciso que ele conheça isso tudo para eu poder colocar ele aqui e ele operar qualquer ferramenta, porque ele já sabe o que ele quer fazer. Então, as certificações que a gente está falando aqui prioritariamente são essas certificações que daí a empresa fala assim, bom, se você tem essa certificação, eu acredito que você fez a prova e passou, que você entende, você compreende o problema. Porque muitas vezes a ferramenta, por exemplo, a pessoa fala que usa a ferramenta para. Ele não consegue
sair daquela situação, ele vai pega a mensagem de erro e joga no Google. Porque ele não consegue sair daquela situação, porque ele não entende o que, que parou, o que, que aquela mensagem está falando. Igual um dia deu assim, erro de chave de Kerberos. Aí eu fui lá ver qual que era o problema, pedi para ver as chaves de Kerberos, tickets de Kerberos, para entender que o negócio estava desincronizado. Mas se você não conhece a teoria do Kerberos, você não entende o erro. Você precisa de um Google para te ajudar para ver se alguém postou ali uma solução para o erro, porque a pessoa não consegue entender. Então, assim, muito do que eu falei você entendeu, porque você tem 15 anos de rede e tal. Mas as certificações são um checklist que fala assim, para você se tornar certificado, você tem que entender pelo menos um pouquinho de cada um desses. Então, aí que eu acho que é o valor legal, e por isso que as empresas se apegam à certificação, porque elas sabem que o cara ali ele já tem o básico suficiente para ele aprender a mexer com qualquer ferramenta, para ele aprender a se virar em qualquer circunstância. Eu espero que ter contribuído aí com... Entendi. Muito obrigado, muito bem explicado aí por vocês dois. Aí. No meu perfil lá do LinkedIn, eu publiquei, semana retrasada, tipo um brain dump do CISP, com todas as áreas que são cobradas na prova. Pega lá depois, só para você dar uma olhada. Tá bom. Que engloba ser um CISP. Tá bom, não tem então. brain dump, tá, cara? Aquilo lá você tem que passar na raça mesmo, tem que saber mesmo, não tem jeito. Tá bom, valeu. Obrigado vocês aí. Viu? E aí aqui eu coloquei uma jornada para você entrar em cibersegurança, para você, como você está tentando aí, Anderson, qual que é a trilha, né, para eu conseguir sair do outro lado? Então, assim, a primeira coisa é você entender o que está acontecendo, né, que eu coloquei que é o Cyber Skill Gap. Por que existe esse fenômeno? Né? Por que está faltando profissional de segurança? Vai pesquisar, você vai entender o que está acontecendo e vai começar a entender que tipo de profissional que está faltando. É nesse momento que você vai ter que fazer aquela decisão que eu te falei. Eu quero ir para a gestão ou eu quero continuar no técnico? Os dois levam você bem, com sucesso para cima. Os dois. É uma questão só de você ter... Você tem que saber de você, quais são os seus pontos fracos e fortes. Teve uma pessoa, o único cara que eu vi na vida, quando eu conversei com ele, ficava em Portugal, essa história é engraçada. Eu estava conversando com ele e falei, pô, que legal que você certificou e tal, gostou do CISP? Ele falou, cara, o CISP acabou com a minha vida, ele falou. Eu falei, nossa, tá brincando? Ele falou, não, acabou com a minha vida. Aí eu falei, conta essa história então. Ele falou que ele era um técnico, adorava ser técnico, pôr a mão na massa, e o gerente dele falou que para ele ser promovido, ele precisava fazer essa certificação do CISP. E ele falou, tudo bem, eu faço. E fez. Quando ele fez a certificação e passou, o gerente falou, agora você vai virar gestor. Ele falou, não quero ser gestor, quero continuar. Ele falou, não, eu tenho que ser gestor. E ele falou, cara, eu odeio ser gestor, eu não gosto, não é a minha área, não tenho vocação. E agora eu estou tentando voltar de novo para o técnico, mas está difícil, as empresas querem me contratar como gestor. E aí a gente até fez essa brincadeira, até fiz um post, né? O CISP acabou com a minha vida. Porque você tem que saber aonde você quer chegar, entendeu? Porque senão essa certificação vai virar um fardo nas suas costas. Se você gosta do técnico e faz uma certificação que não é técnica ou que não vai te levar para o técnico, levar para gestor, que você vai lidar com pessoas, é bem pior, né, do que lidar com máquina. Você vai se frustrar muito, mas muito mesmo. Então você precisa fazer essa decisão agora. Quero ir para a segurança, mas em que aspecto? Técnico ou gerencial? Esse é o primeiro ponto. Aí depois ali, ó, em que área você se encaixa? Pessoas, processo ou tecnologia? Aí que você vai dizer, quero continuar no técnico, quero conversar com pessoas, quero tratar de processo, sou bom de processo, então eu vou trabalhar com ISO, com risco. Você se conhecer é o principal aspecto, entendeu, Anderson? Você se conhecer. Outro aspecto importante é você fazer esse SWOT aí, né? Você sabe o que é? Fraqueza, fortaleza, como é que chama? Oportunidades e ameaças. Já fez esse quadrinho? Depois põe no Google aí, tem vários tipos. Então você... Já vi algumas coisas já. Aí você elenca o seu SWOT, onde eu sou forte, onde eu sou fraco, onde eu preciso melhorar, entendeu? Que tipo de ameaça que eu enxergo para mim, entendeu? Uma ameaça para mim é eu ter que fazer reunião em inglês, que isso eu não sei. Então você elenca,
escreve e você começa a ver uma fotografia melhor de você mesmo, tá? E a partir daí você consegue melhorar o teu entendimento nessa caixinha aqui, ó, em que área que eu me encaixo bem? Pessoas, processo, tecnologia. Esse é o maior problema para as pessoas entrarem na área de segurança, de cibersegurança. Não é o conhecimento que ela precisa ter, ela não tem conhecimento dela mesma, ela pula para uma área que ela não tem vocação e ela se frustra, entendeu? A pessoa gosta do técnico, mas pula para a gestão. Eu falo, não faça o CISP se você não for para a área de gestão. É legal ter, é bom, é legal, é reconhecido, mas você pode se frustrar, porque você vai ser chamado para trabalhar com gestão e não com a área técnica. Ô Wagner, boa noite. Oba! Só um comentário em relação a isso que você falou de se frustrar. Atualmente eu sou analista de suporte, eu tenho uma equipe de 3, né, de 3 outros analistas que eu tenho que liderar, instruir, auxiliar treinamento, faço a documentação, os procedimentos, porque falta muito isso na empresa que eu estou atualmente, e tem um ITIL. Conversando com um colega da segurança, ele fez justamente essas observações. Olha, você entrar na área de segurança, com o conhecimento que você tem, coisa e tal, você poderia já, de repente, iniciar aproveitando o seu ITIL e conversar, e aprender sobre governança, risco e confidencialidade. Só que daí eu começo a pensar justamente nesse ponto que você colocou. Eu tenho uma pegada mais técnica. Para entrar na área de segurança, caindo para risco e confidencialidade, o leque de coisas que eu teria que aprender, coisa e tal, tendem a criar essa situação de tipo, vai ser muito mais difícil, eu acredito, migrar para a área técnica, saindo de uma área mais administrativa, do que ir de uma área administrativa para uma área mais técnica. Pode se frustrar. Como é que você chama? Elvis. Ô Elvis, você pode se frustrar, você pode achar que é legal, mas não é legal. Se você é do técnico, gosta do técnico, continua nessa base. Vai fazer Red Team, vai estudar segurança ofensiva, isso é legal, você vai gostar mais. Agora, se você tem vocação para cuidar de pessoas, consegue navegar bem com pessoas, aí você vai para essa área de gestão. Você precisa se conhecer para você não se frustrar, entendeu? Sim, esse é o ponto. Certeza. E se entenda em que área você se encaixa é importantíssimo. E saber dizer não, saber falar, não, cara, essa área eu não vou me dar bem, eu já tentei, não consigo, não vou dar bem. Você precisa dizer não, porque senão você vai por embalo e sofre depois, sofre muito, entendeu? E esse conhecimento das certificações, de que o CISP tem uma pegada mais administrativa, enquanto um CompTIA Plus mais técnico, para quem principalmente está querendo entrar na área, por exemplo, para mim que estou querendo entrar para essa área de cibersegurança, faz bastante diferença. Eu estava pesquisando sobre o CISP paralelamente, enquanto eu estava conversando aqui, eu falei, peraí, isso está parecendo que é mais administrativo isso daqui, né? Uma pegada mais, e realmente é. Então, às vezes a gente anota. Acontece muito daquilo, né? A pessoa recomendar, tira a certificação tal e tal. Se você não sabe, complica. Muita gente vai no embalo e depois se frustra. O CISP, ele é muito técnico, mas ele não é mão na massa. Você não tem que dar comando, mas você tem que entender conceito. O que é Kerberos, entendeu? Quais são as, né? Entender das camadas do protocolo da camada OSI. Você tem que entender 1000 coisas, mas não é técnico, você não vai dar comando, não vai fazer nada. Se você fizer uma certificação, por exemplo, de ethical hacking, você vai dar comando, você tem que saber fazer teste de penetração, movimentação lateral, vertical, você tem que fazer várias coisas. É diferente a pegada. É por isso que eu te falo, você precisa ter a noção assim, muito profunda do que vai te fazer feliz, porque senão você vai se frustrar. Beleza? Então, essa análise SWOT é importante. Legal? Completando aí essa questão você falou assim, não só a Security Plus, mas, por exemplo, a CompTIA, ela tem o Pentest Plus. Ele tem toda uma certificação de Pentest, ela é mais técnica. Por isso, até que a gente trabalha com várias, porque cada um tem uma característica diferente. Igual eu falei assim, o Xing, mas mesmo quando você fala assim, eu vou pegar para você fazer o Pentest Plus, você precisa ou do Security Plus ou de pelo menos um Cyber Security lá do Xing, que você fala assim, eu preciso
que às vezes as pessoas também pegam um curso de ethical hacking e começam pela ferramenta. E tem ferramentas hoje que fazem tudo quase sozinho. O Wagner mesmo falou, pô, tem ferramentas especializadas. Mas você vai até a página 2, confiando na ferramenta. Quando se você precisar realmente, falar, vou fazer um teste de invasão, aquele teste de invasão que o ser humano faz diferença, aí você precisa entender de programação, você precisa entender de SQL, você precisa entender ali como é que você vai fazer um SQL injection. Tem um SQL map dentro do Kali Linux, ele faz tudo automático, sim, até certo ponto. Depois chega a hora de você entender o que você encontrou e tentar fazer um outro ataque. Então, então mesmo para então, independente, tem muito, aí é uma vantagem também. Por exemplo, uma área de gestão, para você, a comunicação é importante, né? Imagina assim, você, para se comunicar nos Estados Unidos, na Inglaterra, você precisa ter um inglês muito bom, para as pessoas aceitarem isso aí. Isso é a minha visão, assim, seu inglês tem que ser muito bom, porque senão você não vai se comunicar corretamente. Por exemplo, eu vou ministrar treinamento em inglês. Não dá, o inglês cansa as pessoas. Mas se você for um pentester, se for um cara fazendo um trabalho bem técnico, bem de red team, de pentest, alguma coisa, fica irrelevante. Você se comunica, você só precisa escrever relatório, você só precisa pegar mais ou menos. E o resto tudo é um trabalho que você já faz. Então, tem sim, cada pessoa tem uma certificação certa para ele. Então, essa parte, você gosta do técnico, pô, aprofunda na parte técnica, aprofunda bastante TCP/IP, SQL, criptografia, aprofunda nisso e parte para uma questão exatamente de pentest, de ethical hacking, que são certificações que vão te dar um prazer de trabalhar tecnicamente, aquela coisa que você faz, análise reversa de malware, coisa assim que você pode trabalhar numa sala escura de madrugada, que o importante é seu resultado, digamos assim, o seu desafio está muito ali com o computador. Aí você pega, se você for um gestor, o seu desafio é de comunicação, é de fazer conscientização, é de trabalhar, de trazer a alta gestão, de conseguir patrocínio, de falar com o pessoal de marketing, de fazer campanha de privacidade, de proteção de dados. Então, assim, se for, e cada uma dessas certificações, elas estão um pouquinho mais para cá, elas têm um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então, você precisa fazer um trabalho muito bom de pesquisa antes de entender, né, essa SWOT aí que você tem que pesquisar realmente quais são os cargos, né, quais são os tipos de trabalho dentro de uma organização, focar dentro da segurança da informação, para você realmente achar o seu lugar, o lugar que você vai poder dar o máximo, então você vai ser mais recompensado, e o lugar até que vai te projetar internacionalmente. Por exemplo, para sair do país, eu acho que ou a pessoa tem um inglês fluente, tem uma comunicação muito boa, ou ela faz um trabalho mais tipo ethical hacking, essas coisas assim, que mais técnicos, você tem mais facilidade, você tem mais vagas, você começa num cargo inicial, mas você consegue mais facilmente. A minha visão, pelo menos, assim, é que os cargos mais gerenciais, você precisa ter uma fluência muito boa para você sair. Nos cargos mais técnicos, você não precisa tanto, se o objetivo for sair. Se o objetivo for ficar aqui, mas como você falou que esse negócio é técnico, tem boas oportunidades. Vai. Tá? Para ambos tem várias oportunidades. O maior problema que eu vejo, o maior erro que eu vejo a galera cometer, são dois, né? O primeiro é não saber a área que se encaixa. Tá? Então, o cara é super técnico, ele vai para uma área de processo, por exemplo. Aí ele não aguenta, ele fala, não, isso aqui não quero. Você tem que saber certinho. Aí depois, você pode investir em uma certificação, é legal. Por quê? Porque a certificação, além de te dar uma recompensa, ela te tira um pouco da insegurança que você tem. Você vê, o Anderson falou, tenho 15 anos de rede, mas ainda está inseguro para entrar na área e tal. Cara, 15 anos você já é sênior do sênior, não precisa ter tanta insegurança. Você já é só focar num determinado segmento, você vai bem.
Então, dá muita essa insegurança mesmo. Isso é comum, tá, gente? Eu vejo gente que até com mais tempo, muito mais inseguro. E isso não deveria. Então, eu recomendo que faça uma certificação para quando você passar, você vai ficar seguro. Você fala, pô, legal, agora eu passei na certificação. Agora é legal, agora eu sou segurança, estou legal, é um marco na minha vida. Eu recomendo até fazer a certificação que seja difícil, tipo CISP, CISM, ou essa do Security Plus, que é boa também, para você já dar afirmar o pé, falar, não, eu sou segurança agora, legal. Outra coisa importante é fazer parte de uma associação. É importante isso, tá, gente? Por quê? Porque você vai trocar ideias com pessoas, você vai começar a ter um encaixe num mundo de que você vai começar a atuar, tá? Então, é importante, sim, participar de eventos, mesmo eventos online como esse que a gente está falando aqui, é importante você saber quem são as pessoas, é importante saber o pensamento de cada pessoa, o que está rolando, né, no mundo aí de cibersegurança. Eu acompanho vários caras de fora para eu ficar antenado com o que os caras falam, com o que é que está rolando no mundo, para depois, inclusive, repassar o conhecimento, mas é importante você ter referências para você começar a escutar e participar de associação. E tem algumas, eu vou pôr no próximo slide, tem umas coisinhas importantes. Terceiro, né, é o networking e o foco, é continuar estudando para sempre. Quem trabalha com segurança vai morrer estudando, não tem jeito. Então, você tem que ter essa vocação também de autodidatismo, de ficar estudando, de ficar se atualizando, de escutar, assim, às vezes, palestras. Você vê, o Fernando foi lá no I Shot the Sheriff, por exemplo, para se fazer um refresh, para se atualizar com o que eles estão falando. Hoje está se falando bem mais do skill gap do que se falou quando eu fiz o livro. Agora já tá começando a subir a água, né? A água já está pegando aí no pescoço quase. Então, mais e mais e mais vai se falar sobre isso, tá? Acho que esse aqui é o penúltimo slide, rapidinho. E esse aqui são algumas dicas, né, que você já pode começar. Essa associação aqui, ó, o ONCE, é uma associação que foi fundada, ela é feita para mulheres, mas não é só mulher que tem, tá, gente? Essa é só assim, a linha de pensamento, mas tem muitos homens também que fazem parte dela. Ela é da Letícia, brasileira, que fez um trabalho muito legal de promoção, de inclusão de pessoas para a área de cibersegurança. Então, recomendo, se vocês quiserem, entra nessa pesquisa aí no Google, façam parte dessa associação, que é brasileira, não cobra nada. Você pode desenvolver a sua carreira aí dentro, fazer networking, entendeu? Conversar com pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você. As outras associações internacionais, que nem a ISC2, a ISACA, a SANS, a Computia, o ICICONSIL, são associações que são um pouco mais caras. Você tem que passar na prova, por exemplo, você só pode fazer parte da IS2 se você passar na prova. Então, são mais difíceis de você participar. Mas são importantes. Eu recomendo muito que você olhe alguma dessas. A principal, para quem está iniciando, eu colocaria o ONCE aqui, tá, gente? As outras dependem de outros fatores para que você possa entrar, mas é importantíssimo, sim, fazer parte de uma associação. Porque senão você fica sozinho, e você ficar sozinho pode cair, né, Anderson, como você estava falando, você fica inseguro. Você, com 15 anos de experiência, você se sente inseguro ainda. Por quê? Porque você ainda não está vendo nivelado com a galera que é de segurança. Você vai ver que você está bem mais acima dos outros, entendeu? Então, falta participar disso também. Tem que participar. Vários eventos de segurança aí, tem gente até que vai para o exterior, nos eventos, né, do DEFCON, que mais? Black Hat, se puder, eu recomendo muito que você vá, que você faça parte. A última vez que eu encontrei presencialmente com o Wagner foi no Chile, no evento da ESC2, lá em Santiago. Eu estava palestrando, o Wagner estava representando a ESC2, então, assim, a gente Você vai encontrar com a galera em todo lugar, inclusive fora do Brasil, tá? Que, aliás, é um outro ponto que eu quero dizer aqui para vocês, que eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos.
O profissional brasileiro, ele é top, viu, gente? Ele não é menos, não, mano. Ele é top. Os americanos você não acredita quando você fala que o cara é brasileiro, porque no Brasil a gente está acostumado, né, gente? Você bate escanteio, corre na área, cabeceia para fazer o gol, não é? O americano não tem isso, não. Entendeu? Então, o profissional brasileiro é muito versátil, eles gostam muito. O Ricardo Jorge, o Fernando conhece, que é um instrutor do CISP, já está nos Estados Unidos. Talvez ele dê um CISP para o pessoal dos Marines, né, dos Estados Unidos. E ele contou que quando ele começou entrou na classe, ele viu aqueles caras, ele falou, nossa, eu não acredito que eu vou dar aula para esses caras aqui, né? E ele até falou, olha, gente, eu não me sinto à altura de vocês e tal, vocês são os marines, coisa que eu vejo nos filmes. E aí um rapaz levantou e falou, professor, você tem aquilo que a gente não tem, que é o CISP. Então, você está acima do nosso conhecimento, precisamos do seu conhecimento. É brasileiro, gente, entendeu? Então, tem muitos brasileiros no exterior que são muito, muito, muito reconhecidos. Você vê aí na internet, se vocês acompanham aí no LinkedIn, tem vários brasileiros que estão lá fora. Isso também é importante, a gente tirar um pouco dessa síndrome né, como que chama? De Vira-lata. Vira-lata, né? Quem falou isso mesmo? Foi o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, exatamente. Sair dessa síndrome de vira-lata, porque o brasileiro não é, não. Ao contrário, é muito valorizado, muito reconhecido, dá show, tá? E São Paulo é uma cidade muito conhecida lá fora, porque é uma potência, eles sabem que vem buscar muitos profissionais aqui no Brasil, não sei se vocês já receberam oferta, mas vão receber de trabalho para trabalhar nessas empresas de fora. Tem que fazer uma preparaçãozinha, eu espero ter podido contribuir com vocês aí, gente, com um pouco de conhecimento. Depois vocês podem me seguir no LinkedIn lá, eu estou sempre postando coisas, né, relativas à carreira, segurança, CISP, ferramenta, o que aparecer que eu acho que é legal, eu coloco lá. E aí, Fernando, a gente já estourou quase meia hora aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Vou colocar aqui Vou colocar aqui os códigos para vocês poderem baixar o livro. E a gente resolveu, né, a gente fez uma reunião hoje, resolveu deixar aberto aí por hoje dois cursos nossos, mais da área técnica, que é o de Multi-Cloud Foundation, e deixar um desconto aberto aí de 50% do Multi-Cloud e do Cybersecurity, porque eles são as duas próximas turmas, né? E a gente, realmente, quando eu digo desconto 50%, eles já estavam num valor que a gente jogou promocional por mês, que era de R$430, então a gente jogou R$215 de pagamento de 3 vezes no cartão. Dá uma coisa de R$70, R$80 cada curso. Cada um deles tem 24 horas, com laboratório, com um monte realmente com um monte de oportunidade. Eu vou só compartilhar aqui os códigos. Vou tirar minha apresentação. Aqui a gente estava, no dia da inauguração, estava ainda... A gente não, nesse negócio de pandemia, a gente não mandou fazer o móvel do museu ainda, mas vocês veem que tem uns computadores, um gravador cassete, para quem não sabe para que serve. Eu falei do museu, né? Então, esse aqui, ó, esse CP200 foi o primeiro computador que eu programei. 8 KB de ROM, 16 KB de RAM, 1985. Ele só tinha imagem preto e branco, por isso que ele liga nessa televisãozinha aqui. E grava os dados nessas fitas. Note que as fitas tem até aqui, ó. Fita cassete. Aqui, um CD original Windows 95, que eu comprei na época. OS2. Um monte de... Que eu falei assim, eu guardo essas coisas aqui. Tem até uns disquetes de 8 polegadas lá, que ninguém viu. Guardo essas coisas aqui para a gente realmente mostrar a evolução. Fui na Inglaterra ano passado, comprei esse aqui, ó. Você vê que o computador já veio com um gravador acoplado, para você poder, em vez de vir com drive, na época era muito caro, em vez de vir com drive de disquete, ele tinha um gravador de fita cassete acoplado. E aí estão os códigos, gente. Se vocês quiserem dar uma olhada no curso de multicloud da Antebellum e Cybersecurity,
Eu coloquei lá, ele expira, não sei se às 24 horas ou em 24 horas, mas ele expira por agora e tem a... Colei para vocês também aqui no chat esses mesmos dados, o meu LinkedIn no final, aliás, no LinkedIn eu não coloquei não, meu LinkedIn é esse, Ferfon, é fácil, né? Fernando Fonseca, LinkedIn, e o importante é, acreditem no estudo realmente, mais do que na certificação. A certificação ela tem que ser uma consequência, mas acredite na importância de conhecer criptografia, TCP/IP, essas coisas assim que vão te dar uma compreensão, que uma vez que você compreende o básico, você compreende assim o que está, o que o americano chama under the hood, né, que está embaixo do capô. Então, quando você abre o capô e entende como funciona, você dirige melhor. Então, tudo... Eu costumo contar a história. Quando eu fui aprender a dirigir, um dia meu irmão chegou e falou assim, Fernando, pensa na embreagem. Sabe o que acontece quando você pisa na embreagem? O quê? Ó, vem um disco e tem um prato. Aí o disco vai chegando aqui. Se você soltar de uma vez, bate e o carro morre. Então você tem que deixar esse cara ir girando, ele encostando aqui, a embreagem vai fazer ele encostar devagarinho para os dois girar junto. Cara, nunca mais errei controle de embreagem. Por quê? Porque eu entendi o que acontecia embaixo do capô. Aí, é isso que a gente tem que fazer com a segurança da informação, com a TI de uma forma geral. Não é só assim, falar de TCP/IP e criptografia, não é só para quem vai trabalhar com cybersecurity, é para quem vai desenvolver, é para quem vai trabalhar na infraestrutura. Você tem que ter um bom conhecimento disso. E então, valorizem principalmente essas certificações vendor neutral, e se assim, não, eu gosto de infra, eu gosto de trabalhar com cloud, com isso, aquilo. Sim, pegue, entenda ali os princípios, o que está ali por baixo, o que está no bit mesmo, no bit byte, e vai fazer qualquer certificação. Essa multi-cloud, por exemplo, é a mesma base para 5 certificações. 2 certificações teóricas, que é a de cloud da CompTIA e do Exim, e certificação da Google, Oracle, AWS, o Azure, Google Docs, são essas 4. Essa que eu não errei, não faltou nenhuma, não. Mas por quê? Porque a lógica é a mesma. A lógica de cloud é a mesma, só muda. Você vai entender, você vai estudar a lógica da cloud computing, vai estudar os processos de comunicação, de criptografia para rede, de criação de máquinas, de tipos de serviço. Depois você vai estudar qual console que te agrada mais para fazer isso. E, no fundo, o serviço prestado é o mesmo. Então, por isso que a gente coloca tudo num curso só, porque a gente trabalha no fundamento da coisa, trabalha na teoria da coisa e depois coloca a prática através de laboratórios, através de lições específicas para cada plataforma. Então, assim, a intenção realmente hoje foi a gente falar um pouco sobre o que falta, porque eu sinto que existe um grande mercado, inclusive parte das certificações dos profissionais mais remunerados nos Estados Unidos são esses que estão trabalhando com Google Cloud, com Azure, mas esses caras não são aqueles caras que aprenderam a fazer uma coisinha ou outra no Google e no Azure. São pessoas que conhecem profundamente o funcionamento do cloud e tiraram as certificações para poder fazer isso dentro da plataforma. Então, assim, o seu caminho pode ser dentro de uma certificação de fabricante, mas você tem que entender para cada coisinha ali, para cada opção, para cada feature que aquela ferramenta te dá, você tem que entender a fundo como que ela funciona. É igual o lance do carro. Para você acelerar o carro, você tem que entender a embreagem. Tem gente que não entende, mas de vez em quando morre. Mas para você entender e dirigir bem, é melhor é muito mais fácil entendendo como a embreagem funciona. Pessoal, é isso então. Gostaria Vou fazer, Fernando, um fechamento rapidinho aqui. Sim. Se vocês permitirem, gente. Eu recomendo muito que vocês entrem na área de cibersegurança, que tenham sucesso em segurança. Por quê? Porque a área de segurança é uma área que é que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Tá? Então, vocês nunca vão ficar obsoletos, vocês vão estar sempre bem, em qualquer idade. Lá nos Estados Unidos, eu vi muita gente,
acima de 70, alguns até de 80 anos, na ativa ainda, trabalhando com cibersegurança, como consultores, como advisors de outras empresas, e ainda conheço, eu tenho contato com essa galera ainda. Então, vale muito a pena. É uma profissão que vai ser de longo prazo na sua vida. Você vai desfrutar de muito tempo. Lógico que tem que estudar, né? Tem que se manter, tem que estudar. Recomendo que vocês tenham sucesso mesmo, né? Comecem a avaliar. Não tenham medo da área técnica. A área técnica é uma de 50 áreas de cibersegurança. Uma, velho. Então, não precisa também ter essa barreira de insegurança para entrar. E aposte no seu talento, tá, gente? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão muito lá na frente, mas ainda não têm como vocês estão muito sozinhos, vocês não conseguem medir, né? Ficam inseguros, mas vocês já estão bem longe. Era isso aí. E, lógico, agradecer por terem aparecido aí, né, gente? Prestigiado a nossa call aqui. Uma última coisa, antes de partir para o mesmo final, é uma coisa assim, como eu falei da guerra, gente, o que está acontecendo? Os caras sêniores vão sair, e de uma forma ou de outra na empresa vai sobrar para você o trabalho pesado, ou a responsabilidade vai acabar sobrando para você. A sua empresa não vai conseguir contratar um outro cara sênior, vai te colocar ali como pleno, te dar todo o serviço do sênior e botar um cara mais júnior para ficar andando igual doido atrás de você. Porque com a falta de pessoal no mercado, isso é muito provável de acontecer. E uma das coisas que eu ouvi muito na segunda-feira, dos americanos, inclusive, foi a palavra burnout. Que isso gera o quê? Um estresse tão violento que a pessoa entra, que tem acontecido muito nos Estados Unidos, realmente um esgotamento, um burnout. Então, você se preparar, você conhecer melhor, você estudar, isso é bom, isso preserva a sua saúde. Porque senão você vai acabar tendo que assumir uma responsabilidade maior sem ter a devida fundamentação para isso, e vai acabar sofrendo muito mais. Wagner, muito obrigado pela parceria, pelo tempo e pelos ensinamentos. Acho que foi muito legal. Acho que já coloquei aí, gente, todo mundo tem acesso aí ao livro, né? Então, agradeço muito a participação do Wagner. Vejo que, assim, todo mundo, até uma hora dessa, está aí praticamente o mesmo número de pessoas que começou, quase o mesmo número de pessoas que começou. Então, a gente conseguiu manter muito bem. E agradeço a todos que estão aí até agora, agradeço por terem participado, por estarem aí até agora. Espero que a gente possa contribuir. Aqui a gente tem, assim, várias áreas, então vocês podem tirar dúvidas com a gente na Tibel sobre que realmente a gente só vai ter sucesso se a pessoa fizer o que ela vai ser bom nisso. Então, sempre a gente procura apoiar e explicar ao máximo sobre cada área. A gente procura ter um número amplo, né, uma quantidade de opções ampla para atender todo mundo e dar uma assessoria aí para qual seria aí o caminho mais adequado de cada um também. Então, contem com a gente para isso. Tá ok? A gente vai mandar também depois as informações por e-mail. Quem não for conectado, conecta comigo, com o Fernando. Se vocês tiverem questões, pode perguntar no meu direct lá do Fernando também. O Fernando é um craque, ele está aí há muitos anos já, pode ensinar vocês, dar um caminho, se você tem dúvida, para te ajudar com a escolha de certificações, com quais os caminhos, né, que você pode tomar, né, para te ajudar a decidir. Fica à vontade, tá? Obrigado, pessoal. Então, vamos encerrar por hoje. Boa noite, galera. Boa noite. Um abração para vocês aí. Valeu, obrigado. Boa noite, obrigado. Valeu.